Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Capaz, eu sou professor do Instituto de Física da UFRJ e eu vou ser professor nesse período letivo excepcional de 2020 da disciplina de Física Experimental 2, tá? E essa é a primeira videoaula da disciplina de Física Experimental 2 e que, na verdade, nessa primeira prática, o que a gente vai fazer é uma revisão de alguns conceitos que possivelmente vocês já viram em Física Experimental 1, principalmente relacionados a medidas físicas, a incertezas e tratamento de dados. Tá? Mas como eles são muito importantes e a gente vai usá-los bastante durante o curso, a gente achou legal fazer essa aula de revisão. Então a gente vai ter, na verdade, 3 videoaulas relacionadas a esse assunto, tá ok? Então, como eu falei, essa é uma aula de FISESP 2, mas ela é bastante introdutória, né? Então ela pode também ser usada em outras disciplinas introdutórias, como por exemplo o FISESP 1, tá bom? Então vamos começar? Então, inicialmente eu queria lembrar vocês e destacar o caráter da física como uma ciência essencialmente experimental, né? A física é uma ciência experimental. O que quer dizer isso? Bom, existem várias formas de atuação de um físico. O físico ele pode ser um físico, por exemplo, experimental, ou, como é o meu caso, um físico teórico, né, que não realiza experimentos, mas tenta formular teorias, tem explicações para os resultados experimentais. Mas mesmo sendo um físico teórico, a gente tem que ter sempre a noção de que qualquer teoria física que a gente venha formular, ela só vai ter relevância, ela só vai ter importância se ela conseguir descrever bem a natureza, se ela conseguir descrever bem os resultados experimentais. Então, diferentemente de outras ciências, como a matemática, por exemplo, né, cujos assim, você pode ter uma teoria matemática belíssima e perfeitamente válida em matemática, mas em física ela só tem valor se, como eu falei, ela descreve bem a natureza, se ela descreve bem os resultados experimentais. Tá? Então, o ato de medir, de você realizar uma medição, é fundamental em física. E é isso que a gente tenta aprender nesses cursos introdutórios de FISESP, né, de Física Experimental 1, 2, 3 e 4. A gente tenta formular perguntas à natureza, que seria, de fato, preparar experimentos, pensar num experimento e tentar encontrar o melhor experimento possível para você, digamos, conseguir determinar uma propriedade que você esteja interessado, medir uma grandeza que você esteja interessado, e interpretar a resposta da natureza. Interpretar a resposta da natureza, no caso, significa interpretar os dados, interpretar os resultados do seu experimento. Tá? Então, isso que a gente começou a ver em FISESP 1 e a gente vai continuar vendo aqui em FISESP 2. Bom, então uma coisa fundamental em relação a isso, para a gente começar, a gente tem que aprender como é que a gente pode exprimir o resultado de uma medida em física. Tá? E a maneira usual, canônica de se fazer isso é dessa forma. Eu tenho uma grandeza física qualquer, y, e se eu quero escrever o resultado de uma certa medida, eu escrevo dessa forma aqui, onde y barra é o chamado valor médio ou valor esperado de uma medida, que, como o próprio nome diz, ele muitas vezes vai ser, de fato, a média de um conjunto muito grande de medidas, como a gente já vai ver daqui a pouco, mais ou menos ΔY, onde ΔY é a incerteza da medida. Tá? Então, nós vamos focalizar muito a nossa atenção na incerteza nessas próximas aulas, né? Mas de uma maneira bem simples e intuitiva, o que isso aqui quer dizer é que, primeiro, quando você faz uma medida, você não vai obter sempre o mesmo valor, né? Você vai obter uma faixa de valores. E a incerteza, ela te dá, ao redor do valor médio, mais ou menos a faixa de valores em que eu espero encontrar essa medida com uma probabilidade alta. Tá? E, mais uma vez, a gente já vai ser um pouco mais quantitativo daqui a pouco sobre o que isso de fato quer dizer. Tá? Mas, em linhas gerais, quando você lê isso aqui, você entende que você pode encontrar um valor em torno de y barra,
mais ou menos, né, na faixa de variação ΔY. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos disso daí. E, finalmente, U. U é a unidade de medida que, sempre que você escreve um número de alguma grandeza física, você tem que escrever qual unidade que você está usando. Por exemplo, se eu quero escrever um comprimento, eu tenho que dizer se é em metros, se é em centímetro ou quilômetro. Se eu quero escrever uma grandeza que tem dimensão de tempo, eu tenho que dizer se é em segundo, milissegundo e assim por diante. Tá? Beleza, então vamos mostrar só alguns exemplos dessa ideia. Por exemplo, eu vou medir, como vai acontecer aqui nesse curso, né, nessa disciplina, eu vou medir o período de um pêndulo. Então, o período de um pêndulo eu vou escrever, normalmente a gente usa a letra T. Eu fiz alguma medida ou várias medidas e encontrei, sei lá, 2,52 mais ou menos 0,05, aí fora do parênteses a unidade segundo. Né? Como eu falei, isso significa que o valor médio é 2,52 segundos, mas tem uma probabilidade alta, e mais uma vez vou ser mais claro sobre isso, tem uma probabilidade alta de encontrar o período desse pêndulo entre 2,47 e 2,57 segundos. Tá ok? Um outro exemplo, eu posso medir a massa de um objeto. Né? Também vamos fazer isso muitas vezes aqui nesse curso. Né? Digamos que a massa de um objeto eu medi, deu 50 mais ou menos 1 grama. Isso significa que a massa está qualitativamente entre 49 e 51 gramas com grande probabilidade. Tá ok? Essa é a ideia. É assim que você escreve o resultado de uma medida. Bom, tem também uma maneira gráfica, visual, de você descrever a medida e a sua incerteza, que é através de barras de erro. A gente vai fazer isso bastante, vocês já fizeram em FISESP 1, quando a gente desenha gráficos, né? A maneira de você desenhar um valor de uma medida é usando essa barra de erro, cujo centro dessa barra está no valor médio da medida, e a barra se estende desde do valor médio menos a incerteza até o valor médio mais a incerteza. Tá ok? Beleza. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre incerteza ou erro. De onde vem essa incerteza? Quais são os diferentes tipos de incerteza que você pode ter? Bom, certamente uma das coisas que influencia a incerteza de uma medida é a precisão do seu instrumento de medida, tá? E ela influencia, mas não é a única coisa que determina a precisão da sua medida, como a gente já vai ver. Mas claramente, se eu tenho um instrumento mais preciso, né, eu vou fazer medidas com mais precisão, com menor incerteza. Tá? E eu ilustro isso aqui nesse desenho, onde eu estou, por exemplo, querendo medir o comprimento dessa barra aqui, que está aqui no meio, usando duas réguas diferentes. Né? Nessa régua aqui de cima, eu tenho a escala em centímetros, e na régua 2, aqui embaixo, eu já tenho subdivisões em milímetros. Né? E como é que eu poderia realizar essa medida usando essas duas réguas? Quais os resultados que eu deveria obter? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é que não existem regras pré-determinadas para você determinar a incerteza nessas duas medidas. Tá? Existem algumas convenções pelas quais você pode se guiar, né? Mas de fato, em última análise, você tem que usar o bom senso. Tá? O que você tem que se perguntar é o seguinte: vamos olhar primeiro essa régua aqui de cima. Olhando aqui, né, de que modo você diria que é o valor dessa medida e a faixa em que você tem certeza que ela ocorre? Né? Então você olha essa barra e, enfim, cada pessoa pode ter uma resposta um pouco diferente em relação a isso. Não é obrigado todos terem a mesma resposta. Eu, por exemplo, diria que essa barra aqui está mais ou menos em torno de 4,8, mais ou menos 0,1. O que eu quero dizer é que eu tenho certeza que não vai chegar a 5. E também tenho certeza que não é 4,6. É 4,8, então, mais ou menos 1. Quer dizer, é algo entre 4,7 e 4,9. Tá? Ora, se eu fizer a mesma medida olhando essa régua aqui de baixo,
aí é bem razoável imaginar, e você olhando pode ver isso, que vou ter uma precisão maior. Talvez a minha precisão não chegue a décimo de milímetro, depende também um pouco da acuidade visual de cada um. Eu, por exemplo, eu diria que, sei lá, é algo perto de 4,83, mais ou menos 0,02. Eu tenho bastante confiança de que o resultado deve estar entre 4,81 e 4,85, tá? Então, essa é que é a ideia. Então, é importante chamar a atenção nesse exemplo que muitas vezes os seus sentidos, no caso específico desse exemplo, a visão, mas também o tato, a audição, a gente vai ver no nosso curso de FISESP 2, né, a audição vai ser usado também. Muitas vezes os nossos sentidos fazem parte do que a gente chamaria de instrumento de medida. Então a gente tem que levar isso em consideração para estimar a incerteza. Tá? Use o bom senso, não se prenda a nenhuma regra. E a mensagem importante é essa: quer dizer, a incerteza de uma medida não é apenas determinada pela precisão do seu instrumento. Tem vários outros fatores que têm que ser levados em consideração. Tá? Um outro exemplo disso, e onde a gente pode ver isso mais claramente, é nesse outro exemplo aqui, onde a gente pode medir manualmente o período de um pêndulo com um cronômetro que tem uma precisão de centésimo de segundo. Esse é um cronômetro que a gente pode encontrar aí, até nos nossos celulares, na maioria deles tem esse cronômetro com a precisão de 0,01 segundo. Isso quer dizer que a precisão da minha medida do período do pêndulo vai ser 0,01 segundo necessariamente? Não, né? Não quer dizer isso. Na verdade, eu fiz esse experimento e peguei um pêndulo, né, e aí medi o tempo de uma ida mais uma volta e anotei 10 vezes o período desse pêndulo, né, tentando reproduzir exatamente o mesmo procedimento todas as 10 vezes. E eu encontrei valores aqui para o meu pêndulo que, como vocês podem ver, eles variam não na casa decimal do centésimo, mas tem variações aí na casa decimal de décimo de segundo. Tá? Isso significa, mais uma vez, que a incerteza possivelmente não é de centésimo, mas é maior do que centésimo. Por quê? Mais uma vez, né? Porque o instrumento de medida como um todo não é apenas o cronômetro, mas a minha visão na hora de acionar o cronômetro para iniciar ou para parar, e até mesmo o tato, né, que eu uso para realizar esse procedimento. Bom, mas aí então surge a pergunta, então nesse caso qual é a incerteza dessa medida, do período desse pêndulo? Então aí que entra um pouco as noções de estatística e como elas podem nos ajudar a encontrar o valor dessa incerteza. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o que a gente chama uma dispersão de valores, uma variação de valores, mesmo que eu tenha tentado usando o máximo da minha capacidade, tentado medir exatamente da mesma forma, eu ainda assim encontrei variações. Isso é o que a gente chama de erro aleatório ou acidental. Tá? São coisas que fogem ao nosso controle e que geram então uma dispersão de valores da minha medida. Bom, mas isso não é ruim. A gente pode trabalhar com essa dispersão de valores e tentar obter mais informações sobre o nosso problema. Por exemplo, eu posso calcular o valor médio, que basicamente é a média de todas essas medidas. Então, o que a gente vai chamar, nesse caso, a nossa melhor estimativa para o valor médio ou esperado do período vai ser simplesmente a média de todos esses valores que eu medi. Então, eu somo todos os valores e divido por n, onde n é o número de medidas, no caso 10, né, nesse caso. E fazendo isso, eu encontro 2,43 segundos. Tá? Então, para esse experimento com 10 medidas, esse é o valor do período do pêndulo. Mas e a incerteza? Como é que eu obtenho? Bom, para calcular a incerteza, a gente vai ter que calcular outras duas quantidades, que também são bem conhecidas em estatística. A primeira delas é o chamado desvio padrão. Tá? O desvio padrão tem essa fórmula aqui, bem conhecida. O que ele está qualitativamente significando? Né? Eu pego cada valor e subtraio
do valor médio, elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz quadrada. E depois tem um fator de normalização. Quando eu faço isso, o que eu estou investigando é exatamente isso. Como é que os meus valores, cada valor medido, se distribui em torno do valor médio? Se eu tenho uma distribuição larga, né, eu vou ter um desvio padrão alto. Se a distribuição é muito estreita, se os valores estão muito próximos da média, eu tenho um desvio padrão pequeno. Tá? Essa é a ideia do desvio padrão. Nesse caso específico, coloquei numa planilha lá e calculei o desvio padrão, deu 0,07 segundos. Tá? Nota que o desvio padrão também tem unidade de segundo, né? Porque eu levo isso aqui ao quadrado e depois tiro a raiz quadrada. Bom, fisicamente, qual é o significado disso? Possivelmente vocês viram isso em FISESP 1. O desvio padrão ele vai te dar a faixa mais provável em torno da média para o resultado de uma medida. Tá? Isso significa que se vier outra pessoa aqui, ou eu mesmo depois, e realizar mais uma medida do pêndulo, uma única medida, a 11ª medida, isso significa que eu vou encontrar 2,43 mais ou menos 0,07, ou seja, nessa faixa, com uma probabilidade alta. E aqui é o momento de dizer quão alta é essa probabilidade. Então isso é bem conhecido da teoria de erros. A probabilidade para você achar o valor em torno da média mais ou menos um desvio padrão, né, que a gente chama às vezes de 1 sigma, mais ou menos 1 sigma, é de 34 mais 34, cerca de 68%. Tá? Isso é o que a gente chama de intervalo de confiança. Então, mais uma vez, se eu faço mais uma medida do período desse pêndulo, eu vou encontrar um resultado em torno dessa faixa, 2,43 mais ou menos 0,07, com 68% de probabilidade. Bom, isso sugere que se eu aumentar essa faixa, eu vou também aumentar a probabilidade. Se eu vou para 2 sigma, mais ou menos 2 sigma, eu tenho agora uma probabilidade altíssima, 95% de encontrar o valor dessa medida do período do pêndulo. Se eu vou para mais ou menos 3 sigma, o intervalo de confiança aumenta. Eu tenho quase 100% agora, eu tenho 99,7% de probabilidade de encontrar o resultado dessa medida entre menos 3 sigma e mais 3 sigma do valor médio, onde sigma é o chamado desvio padrão. Tá ok? Então esse aqui é o significado do estatístico, e físico do desvio padrão dessa distribuição de valores. Beleza. Mas isso significa que essa é a incerteza da minha medida? Ainda não. Isso não é a incerteza da medida. Porque a minha medida agora é o que eu chamei de valor médio. Né? Então a pergunta que eu tenho que me fazer é um pouco diferente. Eu não quero fazer a pergunta que eu acabei de fazer, ou seja, se eu realizar uma nova medida, qual é a probabilidade de eu encontrar certos valores? A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: se eu repetir esse procedimento de medir 10 vezes, ou qualquer outro número de vezes, qual a probabilidade, no caso 10 vezes, qual a probabilidade de eu encontrar valores em torno do valor médio que eu obtive? Tá? Então é um pouco sutil a diferença entre as duas perguntas, mas espero que vocês tenham percebido a diferença. O que eu quero saber agora é o chamado desvio padrão da média, ou erro padrão. O erro padrão, que a gente vai então associar à incerteza, é a incerteza no valor médio, é o erro no valor médio, é a variação nos valores médios obtidos com maior probabilidade. E ele é simplesmente igual ao desvio padrão dividido por raiz de n, onde n, mais uma vez, é o número de medidas que eu fiz, no caso 10. Tá? E nesse exemplo específico deu 0,02 segundo. 0,02 segundos, 2 centésimos de segundo. Tá? Então essa é de fato a incerteza na minha medida. Tá ok? Isso é interessante, porque isso mostra que, apesar de eu ter o chamado erro aleatório, erro que é difícil eu controlar, eu posso diminuir a incerteza no meu valor médio, aumentando quantas vezes eu queira, na verdade, o número de medidas. Você vê que a incerteza vai variar com
o inverso da raiz quadrada do número de medidas. Então, se eu, em vez de medir 10 vezes, medir 100 vezes, eu vou diminuir substancialmente o valor da minha incerteza por um fator de 10, né, em vez de raiz de 10. Tá? Então, isso é interessante, porque a gente vai também usar isso várias vezes no nosso curso. Tá? Então, resumindo, nesse exemplo específico, o valor do período do pêndulo é 2,43 mais ou menos 0,02, que é o erro padrão. Segundo, também com o mesmo intervalo de confiança de 68%. Quer dizer, os mesmos intervalos de confiança que eu defini aqui para uma medida, que é o caso do desvio padrão, eles também podem ser usados aqui para um conjunto de medidas para o valor médio. Então, quando eu falo mais ou menos um erro padrão, mais uma vez, tem a mesma interpretação estatística. Eu tenho um intervalo de confiança de 68% de achar o valor médio de um conjunto de medidas nessa faixa. Tá ok? Ao longo do curso a gente vai trabalhar esses conceitos com frequência, e isso aí vai ficar cada vez mais consolidado para vocês, mas essa aqui é a ideia básica de erro aleatório ou erro acidental, e como é que você trabalha com ele, reduzindo o erro padrão, fazendo várias medidas. Tá? Bom, isso é o que eu queria dizer por hoje. Na próxima videoaula a gente vai ver outros conceitos, como critérios de compatibilidade. Isso vai nos levar à ideia de erro sistemático, que é um outro tipo de erro, é diferente do erro aleatório, e a gente vai passar algum tempo na próxima videoaula discutindo a diferença entre os dois. Beleza? Então é isso, gente. Por hoje é só, e até a próxima videoaula.